Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje vamos falar sobre Poco X3 GT versus Poco X3 Pro. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Então estamos aqui com o comparativo mais aguardado dos últimos tempos. O novo lançamento com Dimensity 1100 versus o famoso Poco X3 Pro. Então vamos começar o nosso comparativo com design. Nesse vídeo vamos falar somente as suas diferenças. Começando pelo design, o GT ele veio mais ergonômico, ou seja, ele é mais leve e mais fino. Ele tem 193 gramas de peso contra 215 gramas. Quanto à espessura, 8,9 mm de espessura contra 9,4 mm de espessura. O que muda aqui é basicamente o design, além do que eu falei anteriormente. Aqui já é algo mais gosto pessoal. Ambos aparelhos têm um excelente acabamento. Quanto à tela dos aparelhos, exatamente as mesmas especificações técnicas. Agora na prática, eu notei que o Poco X3 Pro tem um brilho um pouco mais forte, como vocês podem conferir. Mas nada assim muito absurdo, mas é um detalhe a ser observado. Além disso, ambos compartilham a mesma tecnologia IPS LCD com taxa de atualização de 120 Hz. Agora, se tem uma diferença nessas telas, a versão GT tem o Gorilla Glass Victus, enquanto o X3 Pro Gorilla Glass 6. No caso, o Victus é um Gorilla Glass um pouco mais forte, ou seja, a sua tela é um pouco mais resistente. Quesito câmera dos aparelhos, a câmera principal da versão GT, 64 megapixels contra 48 megapixels. A lente ultra-wide dos dois aparelhos, 8 megapixels, e ambos aparelhos têm 2 megapixels para macro. No caso, esse daqui ele tem a lente de profundidade também de 2 megapixels. No caso, a versão GT não precisa dessa lente porque ele faz por software. Agora, a maior diferença, além da câmera principal, é a frontal. A versão Pro, 20 megapixels, a versão GT, 16 megapixels. Quanto a resultados na prática, eu vou deixar algumas fotos passando para vocês verem. Do lado da esquerda, o GT, do lado da direita, a versão Pro. Então, como vocês viram resultados práticos, a versão GT é uma evolução em certos aspectos. Ao menos em fotos eu notei que ele tem sim uma maior definição e as cores são mais naturais. Isso vale somente para sua câmera traseira. Já a versão Pro, ele tem uma foto com a câmera frontal superior, também são 20 megapixels contra 16 megapixels. As cores são mais naturais, digamos assim. Agora falando de filmagem, exatamente a mesma coisa. 4K, 30 fps ou 1080p, 60 fps. Quanto a resultados práticos, bora ver o resultado. Teste de vídeo, câmera frontal, Poco X3 GT. E vamos lá.
ver como o aparelho se sai, sua estabilização, captação de áudio, o nosso mesmo rolê, no nosso mesmo cenário. Teste de gravação de vídeo, câmera frontal Poco X3 Pro. E vamos testar como o aparelho se comporta, testar estabilização, captação de áudio. Olha o doguinho ali atrás. E ver como o aparelho se comporta nesse cenário. Teste de vídeo, câmera traseira Poco X3 GT. Estamos gravando em Full HD, 60 FPS. Vamos lá ver como o aparelho se sai. Estabilidade, captação de áudio. Câmera traseira Poco X3 GT. Gravando em 1080p, 60 FPS. Testar sua estabilidade, captação de áudio. Vamos ver se ele ganha aí do seu irmão. Teste de gravação de vídeo com a câmera ultra wide do Poco X3 Pro. Então no vídeo a gente confere o resultado final na pós-edição. Então, como vocês viram, segue mais ou menos a mesma receita das fotos. A sua versão GT tem sim uma maior definição em vídeos, porém a versão Pro ele tem um vídeo com a sua câmera frontal melhor, as cores são mais naturais. Aqui na sua câmera frontal eu notei o seguinte, como vocês viram, ele tem um foco na sua cara melhor. Agora no cenário, na sua câmera frontal, a versão GT se sai superior. Agora vídeo com a câmera traseira, o X3 Pro ele é superior também, as cores são mais naturais. Quando falamos de processamento, ambos aparelhos rodam tudo o que tem disponível na Play Store. Então por isso mesmo, vamos exigir um pouco mais dos aparelhos, rodando 2 jogos ao mesmo tempo. Temos o Call of Duty rodando no fundo e temos o PUBG rodando aqui na telinha. Taxa de FPS, vocês podem conferir que o COD aqui no Poco X3 Pro está rodando com média de 75 quadros por segundo, enquanto o X3 GT média de 60 quadros por segundo. Quanto à qualidade gráfica, o GT ele suporta somente alta e máximo, ou muito alta e muito alto. Infelizmente, por motivos de desenvolvedora, não liberou todo o gráfico, então só depende da Activision lançar uma atualização para liberar mais gráficos. Ou você simplesmente pode colocar um programa aí que bota o gráfico no máximo. Aqui no X3 Pro, quesito otimização, tá lindo. É um aparelho com mais tempo no mercado, né? Então ele suporta até mesmo Ultra, ou seja, quase 80 FPS, eu já vi. E também fica aqui no médio, podemos colocar no muito alto e ainda assim libera máximo. Então resumindo, você consegue rodar os jogos com performance excelente em ambos aparelhos, porém o X3 Pro, por motivos de compatibilidade, otimização, porque tem mais tempo no mercado também, o Snapdragon geralmente você consegue habilitar um gráfico mais alto. Mas em processamento bruto, o Poco X3 GT ele é sim um pouco mais potente. Tanto é que estamos com 2 jogos aqui rodando simultaneamente para realmente exigir os aparelhos. Quanto às configurações gráficas do PUBG, ambos aparelhos estão rodando na mesma configuração gráfica HDR. Porém, o Poco X3 Pro libera a opção extremo quando falamos de FPS, ou seja, mais FPS. Detalhe que nativamente o X3 Pro ele libera Ultra HD. Você consegue rodar nativamente, enquanto a versão GT ele não libera tal opção. Então já vamos cair aqui, vamos botar o pau para torar. Vamos ver se algum deles gargala. Mas eu já joguei bastante aqui, ambos rodam fluido. Então sim, poder de processamento você tem para encarar tudo que tem disponível na Play Store.
A questão é que eu falei anteriormente, o X3 Pro está levando vantagem por questão da otimização. Agora, aproveitando aquecimento, vocês podem conferir aqui no canto o vídeo inteiro 70 graus e aqui 50 graus. Em média, diferença de 20 graus entre os aparelhos. Essa daqui é a temperatura do processador. A principal diferença entre essas versões, ao menos com 128 GB, a questão é que a versão GT já vem com 8 GB de memória RAM, enquanto o X3 Pro ele vem com 6 GB de memória RAM, ao menos na versão com 128 GB. No que isso impacta? Vamos conferir. Temos aqui o PUBG rodando na telinha. E também temos o COD rodando em tela cheia. Vamos sair daqui. X3 Pro à sua direita. Vamos iniciar vários aplicativos em segundo plano. Vamos ver o gargalo da versão com 6 GB de RAM. Vocês podem conferir que ele já demorou um pouco mais por ter 6 GB de memória RAM. Vamos conferir o Instagram em 3, 2, 1. Vocês podem conferir que a versão GT tem um fôlego a mais por ter 8 GB de memória RAM. Então vamos voltar para o Call of Duty. O GT voltou, a versão Pro fechou o game porque tem 6 GB de memória RAM. Isso aqui te afeta se você usa muita multitarefa, quer rodar 2 jogos simultaneamente. Agora, para o usuário básico, isso aqui já não afeta tanto, mas é um detalhe a ser observado. Em quesito processamento bruto, a versão GT tem sim um processamento melhor. Tanto é que o processo de fabricação 6 nanômetros contra 7 nanômetros. Aqui tem um Dimensity 1100 contra o Snapdragon 860. Como vocês viram na prática, a otimização X3 Pro está melhor, porém performance bruta, o Dimensity 1100 está melhor. Ambos têm versão com 256 GB com 8 GB de RAM. Agora, se tem um ponto que sem dúvidas vai te afetar, somente o X3 Pro tem suporte a cartão de memória. Infelizmente é algo que a versão GT não possui. Vamos iniciar algumas aplicações de uso diário, multitarefa limpa em ambos aparelhos, GT à esquerda, X3 Pro à sua direita. Então vamos iniciar o Instagram em 3, 2, 1. Quesito velocidade, muito similar o tempo de cada aparelho. Vamos para YouTube. GT levemente superior, é como eu disse antes. Ele tem sim mais poder de processamento. Câmera abriu um pouquinho mais rápido. Vamos para AnTuTu Benchmark. 2000 anos depois. Temos aqui o Poco X3 GT. Temperatura em 41 graus. E aqui o Poco X3 Pro com 48 graus. Vamos abrir o CPU Monitor, que está medindo a temperatura. Parece que alguém demorou um pouquinho. Vamos para OLX. Como eu disse antes, um pouco mais rápido por ter um processamento bruto um pouco mais potente. Sobre as conexões, principal diferencial, conexão 5G, porque já vem integrado junto com o processador do aparelho, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, infelizmente não tem rádio, coisa que aqui já possui, e ele também vem com Bluetooth 5.0 e aqui vem com 5.2, ou seja, a versão GT ela é mais recente. Falando sobre as baterias dos aparelhos, 5.000 mAh, 5.160 mAh. Automaticamente você já pensa que o X3 Pro aguenta mais? Você está enganado. Questão de otimização, a versão GT está aguentando mais, ao menos em teste que eu fiz aqui no canal, vídeo no YouTube sem parar, com brilho no máximo, GPS ligado, Wi-Fi. Esse aparelho conseguiu fazer 10 horas e 50 minutos, enquanto o X3 Pro fez 9 horas e 7 minutos de tela. É uma vantagem de 1 hora e 43 minutos para a versão GT. Além de que ele tem um carregador mais potente, 67 watts. Leva o aparelho de 0 a 100 em 41 minutos. Enquanto o X3 Pro, 33 watts, que leva o aparelho de 0 a 100% em 1 hora e 7 minutos. Então vamos para a conclusão. Em quais pontos a versão GT se destaca em relação à versão Pro? O GT ele tem um design mais ergonômico, ele encaixa melhor na sua mão,
por ser mais leve e mais fino. Além disso, a sua tela, ele tem Gorilla Glass Victus, que é um nível acima em relação ao Gorilla Glass 6 do Poco X3 Pro. A sua câmera, a foto com a câmera traseira, ela tem mais definição, as cores são mais naturais, a gravação de vídeo tem sim uma definição a mais, o ângulo da câmera frontal ele é mais aberto, a câmera ultra-wide ela é superior em todos os sentidos, mesmo tendo a mesma quantidade de megapixels. O processamento bruto ele é superior, ele é sim um aparelho que sobra mais hardware, porém a questão de otimização já não posso dizer o mesmo, porque o X3 Pro está um pouco melhor. Ele tem 8 GB de RAM na sua versão com 128 GB, ele é um aparelho mais controlado no quesito temperatura, como vocês puderam conferir. Ele já vem com 5G, Bluetooth 5.2, a bateria aguenta 1 hora e 46 a mais, ao menos no mesmo teste de reprodução de vídeo no YouTube sem parar. E ele tem um carregador bem mais potente, mais do que o dobro de potência. Carrega o aparelho em 41 minutos e ele tem sim um diferencial que é o som Dolby Atmos. Agora, quais são os pontos que o X3 Pro se destaca em relação à sua versão GT? O brilho da tela, como vocês viram lá no início do vídeo, ele é um pouco mais forte. A sua câmera, a foto na câmera frontal, ela é melhor, tem cores mais naturais, assim como os vídeos feitos na sua câmera frontal. A gravação de vídeo com a câmera traseira também tem cores mais naturais. A estabilização de vídeo com a câmera frontal também é melhor, fica mais estável. E como eu falei anteriormente, a otimização, por ser um processador Snapdragon, ele tem uma otimização em jogos melhor. Então, nativamente, você consegue rodar geralmente com gráfico acima em relação ao Poco X3 GT, porque as desenvolvedoras têm que atualizar os jogos e liberar mais configurações gráficas, o que você pode contornar usando aplicativos de terceiros, como o GFX Install, e rodar na mesma configuração gráfica, mas já não é algo oficial. Nativamente, esse aparelho roda com a qualidade gráfica superior. Ele suporta cartão de memória, que é um item indispensável para alguns usuários. Também tem rádio. Outro ponto positivo para o X3 Pro também é a questão, ele é o único que tem saída para fone de ouvido 3.5 mm. Infelizmente, no X3 GT, você tem que usar um adaptador se você quiser ligar com fio. E quanto ao preço, na data de hoje, na gravação deste vídeo, o X3 Pro ele tem um preço mais atraente. Mas dito todas as vantagens de cada aparelho um sobre o outro, qual modelo vocês preferem? Então deixe aí nos comentários que o melhor modelo fica por sua escolha. Cada um tem os seus diferenciais. Então se vocês gostaram do vídeo, não esqueça daquele like, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos e até o nosso próximo vídeo. Good one. Yep, that's a good one.